Queridos acadêmicos, hoje eu sou o professor Edno Almeida, estamos hoje a cargo do estudo de casos da disciplina de línguas bíblicas e vamos ver qual a importância do estudo das línguas bíblicas. Logicamente já falamos isso desde o primeiro dia de aula, né? Então algumas coisas que vamos falar agora no começo, já mencionamos ao começo da primeira aula, a primeira unidade, sobre a questão da importância. O objetivo é mostrar a importância do estudo das línguas originais bíblicas na tradução ao português e na exegese. Aí é algo assim, mas é difícil o hebraico, é difícil o grego, é difícil o aramaico, às vezes temos dificuldades até em pegar uma Bíblia em inglês ou até em espanhol. E por que essa necessidade? Temos tão boas traduções, mas justamente porque o estudo linguístico é algo que não pode faltar. Primeiro, as línguas nas quais foram escritas, né, a Bíblia, não são em português, nem em inglês, nem em espanhol, nem em alemão, nenhuma dessas línguas. Essas são traduções. Foram escritas nos seus idiomas originais e um tempo também bem atrás, né, então contextos, fator sociocultural diferente. Muitas coisas nos levam a estudar através das línguas originais somente por essas questões, porque com o nosso contexto, nosso século, temos outra linguagem, temos outro tipo de situações que na época não existia. Às vezes certas expressões que se utilizavam no hebraico, se utilizavam no grego, no aramaico, não se utiliza hoje em dia. Inclusive, existem palavras no próprio texto hebraico em que muitos tradutores estudiosos colocam palavra de difícil tradução, expressão de difícil tradução, porque para a época nós não sabemos o verdadeiro, talvez, significado do que aquela palavra em si queria dizer. Porque essa palavra hoje em dia não se utiliza mais, podemos pegar, por exemplo, o hebraico moderno e comparar com o hebraico bíblico. Em termos de letras, vai ser a mesma coisa. Mas o hebraico moderno teve que fazer alguma atualização, embora boa parte, maior parte talvez do vocabulário do hebraico bíblico e também da estrutura gramatical, morfológica, é a mesma do hebraico bíblico. Só que teve que fazer algumas adaptações para modernizar a língua. O problema é que passou-se muito tempo do hebraico, deixou de ser falado, do hebraico bíblico daquela época, né, que foi escrito o hebraico bíblico, desde quando o aramaico começou a ser utilizado como língua franca pelos judeus, já na época que eles estavam na diáspora, né? Saíram do seu país, de Israel, e foi para a Babilônia, de Babilônia ficou no Império Persa, e daí deixaram de falar hebraico porque não estavam mais na terra de Israel, e abandonaram isso. E chegou no período romano, quando os romanos espalharam os judeus por todas as partes, então os judeus adaptaram-se a cada país e assimilaram a língua de cada país. Então o hebraico ficou somente para uso litúrgico, na parte das orações, né, na parte das rezas, então continuou usando hebraico. E os estudiosos também, os sábios. Mas o povo em geral já não falava mais hebraico. Então, o hebraico, desde quando ser falado, da época que foi falado, até quando ele reviveu, né, essa língua foi revivida, ficou muito tempo, esse espaço de tempo sem ser falado, gerou uma certa distância em certas expressões, em certas palavras. Então, torna-se, claro, dificultoso, talvez, para um tradutor pegar a essência de um texto bíblico. É bem complicado isso. Mesmo o grego, que é uma língua mais recente, o texto grego é bem mais recente, também existem algumas dificuldades em relação a isso. Bom, mas em qualquer situação, faz necessário o estudo dessas línguas pelos que temos. Isso dos estudiosos, eles fizeram um bom trabalho na época de linguística, de uns séculos para cá, eles se dedicaram ao estudo do hebraico, se dedicaram ao estudo do grego, se dedicaram ao estudo do aramaico e outras línguas que são próximas, são familiares a essas línguas, né? Mas notadamente o que vamos trabalhar hoje, no estudo de casos, será da parte apenas do conhecido como Antigo Testamento, da parte do hebraico e aramaico, assim digamos, né? O grego vamos deixar para um estudo de casos mais adiante. Então, nessa disciplina teremos 2 estudos de casos, um referente à língua hebraica e grega e outro referente, um referente à língua hebraica e aramaico e outro referente
a língua grega, que será no próximo estudo de casos, né? Então, o estudo linguístico é fundamental para aqueles que querem conhecer mais profundamente o que o texto está querendo transmitir. Sem isso, você fica limitado às traduções existentes. E com isso, não aproveita ao máximo o que o estudo, o que o texto bíblico quer nos falar, né? Logicamente, você diz, mas para que estudar essas línguas? Já vamos saber. Muitas traduções não são traduções, são interpretações. Quer dizer, o autor... Existe certo tipo de traduções, como por exemplo as paráfrases, que não são traduções. Paráfrases se traduzem mais, digamos, floreiam bastante o texto, que foge bastante do original, né? Existem paráfrases. Existem as traduções literais, ultraliterais, existem vários tipos de traduções. Mas existe boa parte delas, dependendo do tradutor, a ideologia do tradutor, ou da própria editora, ou do que o público-alvo que eles querem levar esse texto, às vezes acomodam algumas traduções e a interpretam baseado talvez numa doutrina pessoal. Cremos nisso, então temos que pegar o texto bíblico e acomodá-lo àquilo que cremos, que é errado. Na realidade, devemos deixar o texto bíblico falar para nós, e não ao contrário, impor uma tradução, impor uma interpretação ao texto, né? Então, esse é o objetivo das línguas originais, de se conhecer as línguas originais, para que você possa pegar um texto, por exemplo, em hebraico, e conseguir traduzi-lo de maneira literal. Logicamente que você tomará algumas surpresas quando você pega esse texto traduzido por você mesmo e compara com uma bela tradução. Você vai fazer uma comparação das duas versões, você vai dizer assim, poxa, minha tradução está feia. Essa tradução está mais bonita. Porém, essa tradução sua que está mais feia, está mais correta do que uma tradução mais bonita. Isso não quer dizer necessariamente que toda tradução feia é a correta e toda tradução bonita é errada. Não necessariamente. Porque, falando que normalmente, quando se faz uma tradução literal, ela tende a não ser tão, digamos assim, trabalhada, polida, quanto é uma tradução não tão literal assim, né? Então, um dos pontos que é o conhecimento das línguas originais é fundamental para que o estudante não cometa erros e assim faça interpretações equivocadas. Esse é o maior objetivo no texto bíblico, né? Da questão da tradução, né? Então, o conhecimento das línguas bíblicas eleva o estudante ao nível intelectual e faz com que possa andar por um caminho mais firme quando estuda a Bíblia nas línguas nas quais ela foi escrita. Se anda em terreno mais sólido quando você justamente está trabalhando no texto bíblico original. Não temos os autógrafos, quer dizer, o livro que Moisés, o Pentateuco que Moisés escreveu, não temos o livro que José escreveu, não temos. Temos apenas cópias, né, deles. Porém, são cópias muito bem feitas. E essa que temos, não temos outra coisa. Temos que basear nessas cópias que nós possuímos. Mas ainda bem que com a descoberta dos rolos do Mar Morto, isso ajudou bastante a dar credibilidade ao texto bíblico. Então, mostrar que o Antigo Testamento ele é fiel, seguiu a tradição dos escribas, seguiu fielmente a tradição bíblica das cópias. Então, eles fizeram, a tradução textual foi tão perfeita que dificilmente se encontra-se algum erro, algum pequeno erro que seja, né? Então, as traduções, por melhores que sejam, nunca conseguirão refletir totalmente o verdadeiro significado do texto original, sobretudo quando envolvem palavras arcaicas e de difícil tradução. Muitas vezes os tradutores utilizam outras versões, como a Septuaginta, principalmente, a Vulgata, a versão siríaca, conhecida como Peshitta, ou outras versões, né? O Targum também é utilizado para tentar encontrar o verdadeiro significado. Então, por conta daquilo que foi falado, de certas palavras que tão arcaicas, que se perdeu no tempo o verdadeiro significado, busca-se auxílio de outras versões, como por exemplo a Septuaginta, que é um testemunho importante. Ou no caso da questão do Pentateuco, temos o Pentateuco samaritano também, que é um testemunho importante. Temos os Targuns, que são testemunhos importantes. A Peshitta, ou a versão siríaca, são testemunhos importantes. E a Vulgata com menos relevância do que esses
porém também é um dos testemunhos importantes também. Existem outras versões, copta, versão etíope, versão armênia, gótica, então existem várias, mas todas mais recentes, né? Então essas versões. E utiliza-se também línguas que são próximas do hebraico, são da mesma família, tipo o acádio, o garítico, são línguas também que são utilizadas. Às vezes essa palavra, né, no hebraico não sabe o significado, mas no garítico, essa mesma palavra conseguiu chegar a um significado mais próximo. Então, se compara, se a mesma palavra, são duas palavras que têm o mesmo significado, embora em línguas diferentes, então, logicamente, se pode confiar de que essa tradução dessa palavra é correta, ou pelo menos muito próxima à palavra hebraica original, né? Bom, já foi falando que nem sempre é possível, porque essas versões também são traduções de um forlag hebraico. Forlag é uma palavra alemã, quer dizer um padrão, uma norma, né? Uma cópia perfeita. Então, não se pode chegar, digamos, ter uma versão, a tradução tão perfeita, porque não temos o seu original. Esse é um ponto, né? Então, há o caso em que alguns tradutores simplesmente interpretam o texto em vez de traduzi-lo, para acomodá-lo a alguma doutrina particular. Dessa forma, não transmite a verdadeira essência da palavra, pois em vez de deixar o texto falar, ocorre o inverso, a acomodação do texto a uma doutrina. Então, é isso que às vezes causa problemas e desconforto ao estudante. Normalmente, quando vocês que estão fazendo curso bacharel em teologia, estão estudando em teologia, têm um privilégio que outros não têm. Eles também têm o acesso a essas informações, têm o acesso ao texto bíblico, têm acesso a um texto hebraico, têm acesso a um texto grego, um texto aramaico, né? E acesso a uma Bíblia, uma edição de Bíblia, como essa edição daí foi tirada da Bíblia hebraica Stuttgartense, que é a Bíblia mais utilizada, no caso no Antigo Testamento, para as traduções, né? Então, temos o texto aqui hebraico, e vamos citar um exemplo, para você ter uma ideia. Se eu tirar um exemplo do estudo de casos, esse exemplo também vai estar no livro, para ver o porquê uma tradução, uma interpretação pode causar alguns problemas teológicos, inclusive. Então, por exemplo, temos aqui o texto de Isaías 7,14. Então, ele vem aqui. Espera um pouquinho. Vamos fazer diferente aqui. É que o hebraico se escreve de direita a esquerda, como já vocês veem. Então, esse versículo Isaías 7,14 é um versículo muito conhecido, e diz o seguinte: assim foi deu o Senhor para vós um sinal, e eis que uma jovem ou mulher jovem, essa seria a tradução correta, ficou grávida ou engravidou e deu à luz, ou ele nasceu, pode ser uma dessas duas traduções, um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa seria uma tradução, digamos assim, literal que eu fiz para vocês. Agora vamos ver o seguinte, vamos ver algumas traduções desse texto, né? Depois eu vou voltar um pouco para ver a questão textual e a questão do aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense, para que vocês possam ter acesso a isso. Então, na Almeida Revista Atualizada está assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Na NVI
está assim, NVI é Nova Versão Internacional. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará um filho e o chamará Emanuel. Ok? Essas duas versões. Pega a versão Bíblia Sagrada Edição Pastoral, uma edição católica. Está assim. Pois saibam que, no caso ele colocou Javé, lhe dará um sinal. A jovem conceberá e dará à luz um filho e o chamará pelo nome de Emanuel. A Bíblia de Jerusalém em espanhol, a versão que eu tenho em casa, está assim. Pois bien, el Señor mismo va a daros una señal. E aqui que uma doncella está encinta e vai dar à luz um hijo e lhe pondrá por nome Emmanuel. Então, pelas traduções, 4 traduções das que eu peguei, as 2 primeiras traduzem uma palavra como virgem. É virgem, eis que a virgem. Tanto a NVI quanto a ARA traduz como virgem. A Bíblia, edição pastoral, coloca como a jovem. A edição em espanhol coloca uma donzela, uma jovem. Qual é a diferença, por exemplo, por que umas versões colocou virgem e por que outras versões colocou jovem ou donzela? É a mesma coisa? É a mesma coisa? O fato é que nem toda jovem é virgem. Nem toda jovem é uma virgem. De jovem que não são virgens, que já têm filhos, né? Enquanto uma virgem, ela não quer dizer necessariamente que seja jovem. Existem mulheres que são virgens já de muita idade, de 40, 50, 60, 70 anos, que nunca se casam, nunca teve nenhum contato com outra pessoa. Elas são virgens. Agora, por que que umas edições traduziu como virgem, essas 2 traduziu como virgem, e por que as outras 2 traduziram como jovem ou donzela? Qual das 2 traduções está correta? Voltando um pouco aqui ao texto, está assim. A palavra que foi traduzida como virgem, ou que foi donzela ou jovem, é essa palavra aqui. A palavra, vou escrever aqui embaixo. Essa. O que está aqui atrás é um artigo em hebraico, que é um rei com um kamet, essa vogal chama kamet. Isso aqui é um artigo, então não conta. Aqui é o artigo. E aqui a palavra alma. Essa palavra, nos dicionários, que vamos... antes de falar isso, vamos tentar... Aqui. Essas palavras aqui, a maioria das versões como traduz a palavra hebraica alma, por virgem, ela é traduzida nos dicionários, se busca nos dicionários, encontrará como mulher jovem, ou em alguns casos também como donzela, mas nunca como virgem. A palavra alma. Ela é donzela, ou mulher jovem, ou mulher jovem, ou virgem, ou menos virgem. Essa palavra em hebraico não é utilizada para virgem. Existe uma outra palavra utilizada para virgem. Aqui eu peguei a cópia do dicionário, e no dicionário vemos aqui a palavra... Aqui está a palavra, não saiu então. Aparece aqui a palavra alma. Alma, subjetivo singular. E aqui está alamot, que quer dizer mulheres virgens, o seu plural. Aqui é o plural e aqui é o singular. Então ela vai ser mulher jovem ou mulheres jovens. Então ela não pode ser traduzida de nenhuma forma como virgem, porque existe uma palavra para virgem. A palavra para virgem em hebraico é essa aqui. A palavra se escreve como betulá. Eu vou escrever aqui. Betulá. Esta palavra significa justamente virgem. Betulá. Essa palavra significa virgem. Aqui está. Virgem. E a palavra Betulat, Israel é uma virgem
de Israel. Uma virgem de Israel, aqui, de Israel. Então, a palavra para virgindade, aqui ó, Betulim, significa virgindade. Então, tudo que refere a essa palavra Betulim, Betulot, significa virgem. Essa palavra aparece em várias passagens no Antigo Testamento, onde aparece virgem. Enquanto a palavra alma, que não aparece poucas vezes, ela sempre está relacionada a jovem, ou mulher jovem, ou donzela. Em nenhuma forma ela está representada como virgem. Agora, da onde foi tirado esta palavra? Por que essa palavra utilizaram, em vez de traduzir essa palavra, interpretaram como virgem? Bom, aqui na Bíblia Hebraica Stuttgartense, eu peguei na parte final dela, que ela se dividida com algumas partes. Ela tem a parte do texto hebraico, né, como foi explicado na unidade 3. Na unidade 3 foi explicado que ela divide num texto, Massora Parva, Massora Magna e o aparato crítico. Então, se olhamos aqui, deixa eu... Vemos um azinho aqui do lado da palavra Alma. Esse azinho justamente é onde manda você ir para o aparato crítico. É como se fosse uma nota de rodapé. Então, ele vai por aparato crítico. No aparato crítico, essa parte aqui de baixo, onde tem todas essas informações. Aí, assim, o que eu vou fazer com tanta informação? Da onde eu vou saber disso aí? Ok. Aqui, quando for tirar a foto, não saiu tão bem o número 14, mas tem a letrinha A, versículo 14, e aparece todas essas informações aqui. O que não interessa, na realidade, vai ser só até aqui. Aqui aparece assim. Essa letra em gótica significa Septuaginta. É um S no alfabeto gótico, que é muito utilizado pelos acadêmicos para representar textos bíblicos e outras coisas. Então, significa Septuaginta. Diz assim, Septuaginta re partenos. Então, quer dizer, na Septuaginta está a palavra re partenos, que quer dizer virgem. Então, da onde foi tirado esse significado de virgem? Não foi do texto hebraico, senão da Septuaginta. De uma das Septuagintas, que na realidade existe muita Septuaginta. Então nota-se que o tradutor preferiu utilizar a Septuaginta nesse aspecto, esse manuscrito da Septuaginta, para usar na sua tradução, usou a palavra virgem, interpretando. Só que em grego existe uma palavra também correspondente a alma. No caso, re paternos é o equivalente a betulá em hebraico. Então assim, re patenos é igual a betulá em hebraico. É igual a betulá. Porém, o que está aí não é betulá. E não para ser virgem. É a palavra, como já vimos aqui, a palavra alma, que não significa paternos em grego. Né? Aí o que acontece? Mas e aí? Então, essa foi uma nota do editor dessa série da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que ele colocou essa observação abaixo, essa variante textual, chama-se variante textual, tudo que embaixo é variante textual, que são encontradas em outras versões ou em outros manuscritos hebraicos. Só que além disso eles colocaram assim, daqui aparece, se vocês olham aqui, que vem aqui um A, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pequenininho, espero que vocês consigam ver aqui. Existe um A aqui, com isso, existe um S com um sigma com isso, existe um θ com isso aqui. O que significa? Significa que essas, deixa eu melhorar isso aqui. Significa que
essas são outras versões bíblicas. Áquila, Símaco e Teodócio. Então, são também textos gregos. Também são textos gregos. Então, nessas edições está a palavra Reneans, que equivale à palavra Alma. Deixa eu escrever aqui, gente. Que equivale a Alma. Então, quer dizer, nos outros manuscritos de Septuaginta está certinho com o texto hebraico. Então está batendo Alma com Neans, que quer dizer jovem no grego, e Alma jovem também, ou mulher jovem, nos dois partes. Então para ele significa que é jovem, mulher jovem. Porém, nesse outro manuscrito de Septuaginta, está paternós, que quer dizer virgem, mas que não se refere a Alma, ao texto hebraico aqui, que fomos ao texto hebraico no qual nós estamos trabalhando. Então, quer dizer, o que significa? Então, os editores, o tradutor da versão, nova versão internacional e da Almeida Revista Atualizada, também na Almeida Revista Corrigida também, utilizou, não traduziu diretamente a palavra Alma do texto hebraico, senão utilizou a versão da Septuaginta e colocou virgem. Mas e que implicação isso tem? Muita. Porque aqui não está falando de virgem. Aqui está falando de mulher jovem. Tanto que tem as edições que nós vimos aqui, uma edição católica e a outra interconfessional, que é a Bíblia de Jerusalém, traduziu corretamente como jovem ou donzela, que é o correto. Certo? Então, isso causa alguns problemas teológicos. Aqui o texto da Septuaginta, uma que eu tirei cópia de casa, então aqui está a palavra paternos. Então, nota-se que esta é a palavra da Septuaginta, da onde os tradutores da Almeida Revista Atualizada e também da Nova Versão Internacional utilizaram. Quer dizer, sacrificaram o verdadeiro significado no texto hebraico para utilizar o significado de um texto grego, uma outra versão. Poderia, claro, se necessário, ele poderia traduzir toda a Septuaginta para o português e utilizava a versão Septuaginta. Mas desde que utilizou se essa palavra não é uma palavra de difícil tradução, Alma não é de difícil tradução, é a palavra utilizada. Inclusive o masculino da palavra Alma é Elen, que quer dizer jovem, mancebo. E não virgem, homem ou virgem, nada a ver. Nada a ver. Então, quer dizer, não é uma palavra assim que eu preciso utilizar outra versão para corroborar, mostrar que a palavra Alma significa virgem. Alguns estudiosos até dizem, não, é que significa a mesma coisa, que a Septuaginta também é confiável desde que existe algum problema em que ajude numa palavra que seja de difícil tradução, porque se perdeu o verdadeiro sentido dessa palavra durante o tempo, durante os anos, entendeu? Então, isso é muito... então, neste caso, foi uma interpretação proposital, entendo eu, para querer justificar uma doutrina que, na realidade, esse texto não tem nada a ver com isso aí. Então, peguei o Targum aqui, a versão aramaica, e a palavra aqui, a palavra é olimatá, que quer dizer mulher jovem também. Aqui está o aramaico. O aramaico usa as palavras, os textos, as mesmas letras, só que a vocalização é diferente. Então, notas aqui que também o Targum favorece o texto hebraico. Certo? No caso, utilizou a mesma palavra e essa palavra é traduzida como jovem ou mulher jovem também. Né? Agora, então, Alma, o problema é que Alma não pode ser traduzido como virgem e em todos os outros casos onde a palavra Alma aparece nas Bíblias cristãs, em outras traduções e tal, é traduzida como jovem ou moça, mas nunca como virgem. Então, só nesse texto
é que os tradutores, não todas as edições cristãs, claro, vimos a edição católica e outra versão interconfessional, que é a Bíblia de Jerusalém, no qual essas versões traduzem corretamente. Mas a maioria delas, na realidade, se Alma em outros versículos, se essa palavra em outros versículos, ela significa jovem ou mulher jovem, e por que só nesse versículo traduzido como virgem? E essa palavra virgem, em outras partes, onde Betulá aparece como virgem, aqui também aparece como virgem. Não são palavras sinônimas. Nem Alma nem Betulá não são sinônimos, são palavras diferentes. Agora, por que foi traduzido dessa forma? Justamente para favorecer uma interpretação, favorecer doutrina de determinadas dos seus tradutores, assim digamos, né? Então, esses erros no qual vocês devem evitar. Por isso, é necessário conhecer as línguas bíblicas. É necessário você conhecer o hebraico. É necessário você conhecer o aramaico. É necessário conhecer o grego. Agora vem a pergunta. Mas como eu vou fazer isso se eu não conheço nada? É pouco tempo para trabalhar na questão do hebraico, do grego. Temos pouco tempo no curso. Em uma aula assim, realmente é pouco. Estamos dando noções, dando, digamos, mostrando caminhos, mostrando os meios para os quais vocês possam utilizar. E, claro, estamos com planos de, durante esse período, ter um curso à parte das aulas, né, de hebraico, aramaico, se for possível, mas pelo menos o hebraico sim, e grego, para que vocês possam ter uma noção. Agora, isso depende muito, não só do professor, depende muito do aluno de querer estudar, de querer dedicar-se a aprender essas línguas. É importante que você se dedique, porque tem esse pensamento. Na aula 4, na aula 3, perdão, foi dado várias ferramentas, gramáticas, dicionários, léxicos, inclusive ferramentas de informática. Então, programas que vocês podem trabalhar com texto hebraico, que pode ajudar na questão de traduções, em busca de palavras. Então, é importante. E, inclusive, também, eu dei bibliografia na questão da Bíblia utilizada, tanto hebraica quanto grega. Então, vocês têm ferramentas. É difícil? Mas assim, eu acho que pegando uma gramática, tem uma gramática bem fácil, que é do Paulo Mendes, que é a mais simples gramática. Se você pegar aquela gramática pouco a pouco, vai fazendo, se dedicando uma meia hora, 1 hora por dia, com pouco tempo vocês vão estar trabalhando bem no hebraico. Tem um bom dicionário. Vai depender muito do que você quer para você, vai depender muito do seu interesse em aprofundar-se no texto bíblico. Porque não adianta você pegar versões traduzidas. Você só vai se aprofundar quando trabalhar diretamente das línguas originais. Fazer uma exegese sem o texto original não é exegese. Para começar. Então, é necessário trabalhar no texto original. Então, vai depender muito de vocês. Vamos falar um pouco sobre a mulher jovem, de Isaías 7,14. Uma mulher jovem não é necessariamente uma virgem, como nós comentamos. Porque nem toda mulher jovem é virgem. A palavra para virgem no hebraico, como falamos, é betulá, né? Então, como foi falado, que é possível que esses autores, com certeza foi utilizado a Septuaginta e até a Vulgata, a palavra virgo da Vulgata, que significa também, possivelmente a Vulgata utilizou o mesmo caminho da Septuaginta, traduzida a Septuaginta a palavra virgem. Então, é a mesma situação. Então, veja a importância de conhecer bem o hebraico, de conhecer bem as línguas bíblicas. É muito importante isso. Sobre as mulheres jovens de Isaías 3, existe pelo menos 3 possibilidades. Uma que seria a esposa de Isaías, né? Outros creem que seria a esposa do próprio rei Acais, pois ele tinha nesse tempo 21 anos, ele era bem jovem. E alguns defendem que seria outra jovem da família real, bastante conhecida a eles, mas para nós desconhecida. Existem os estudiosos lançam essas 3 opções, né? Ou a esposa de Isaías, a maioria se inclina pela esposa de Isaías ou pela esposa do rei Acais. Então, em primeiro lugar, a esposa de Isaías, depois o rei Acais. Justamente pelo contexto, que naquele contexto de Isaías, não aparece só esse filho, Emanuel, aparece mais 2. São 3 filhos que aparecem aí, da mesma mulher. Então, depois, isso aí já será um estudo mais para outro momento, né? Não temos tempo assim tanto para isso, né? Então, o que é que podemos tirar disso? Analisamos um versículo, na realidade analisamos uma palavra,
Só uma palavra, né? Só uma palavra. Então, essa palavra, nota-se que gerou um problema, podemos dizer assim, um problema teológico tremendo, né? Essa palavra, ela causou, digamos assim, se nós buscarmos aqui, voltar um pouquinho para o texto hebraico, né? Esta palavrinha, por uma palavra que se traduziu errado, gerou um problema teológico tremendo aí. Aí agora, mas eu aprendi assim, me ensinaram dessa forma, a Bíblia tal é assim. Então, a Bíblia realmente, eu confio na Bíblia. Ok, eu também eu não discordo, eu também confio nos tradutores. Mas em algum momento também eles usam, interpretam em vez de traduzir, né? Muitas a propósito e outras nem tanto, né? Mas o ideal é sempre traduzir o texto o mais literal possível, o texto hebraico. Se a palavra tem alguma dificuldade, aí nesta palavra que é de difícil tradução, né? Infelizmente não temos tempo para analisar uma palavra assim, o tempo não nos dá, temos poucos minutos, né? Mas aí sim, aí vamos utilizar outras versões. Vamos usar a Septuaginta, vamos usar a Siríaca, vamos usar o Targum, vamos usar a Vulgata, vamos usar até outras menos importantes, né? Se utiliza também. E, além disso, vamos utilizar essa palavra em outra literatura também, em outros escritos, como por exemplo Acade, às vezes palavras que são referentes cognata ao hebraico. O garítico também são palavras que é muito próximo ao hebraico, se encontra muita coisa do hebraico, somente os textos mais antigos, que um garítico foi utilizado para resolver certos problemas utilizando o garítico. Mas já seria um outro estudo, já seria algo mais profundo. Mas nota-se que essa palavrinha causou um certo problema. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, poxa, eu aprendi dessa forma que era virgem e agora já não é mais. Não é mais porque comprovamos aqui pelo texto hebraico. Eu não estou dizendo, pegando versões traduzidas para confirmar aquilo que eu estou falando para vocês. Simplesmente peguei o texto hebraico, certo? Peguei esse texto hebraico, peguei o aparato crítico da Bíblia hebraica, onde se utiliza para traduzir. Peguei as variantes textuais que estão aí que vocês podem notar aqui as variantes textuais, né? A palavra, já vimos a palavra anterior aqui, só mais uma vez para enfatizar, aqui está a palavra, né? Almar, coloquei a palavra aqui para ficar melhor para vocês verem. Peguei a variante textual que está aqui da Septuaginta, aqui embaixo. Peguei a versão que aparece na versão de Áquila, Símaco e Teodócio, que esta palavra é igual à palavra hebraica Almar, enquanto a palavra paternós refere-se a Betulá, que não aparece no texto hebraico, neste texto aqui, neste versículo. Certo? Então, vemos que Septuaginta, uma só, não foi suficiente para ver. Apenas o editor colocou que existe essa opção, essa daqui, e que nas suas edições concorda com o texto hebraico. Isso é importante saber. Então, notamos que com simples estudo, com a dedicação, pegando o texto hebraico, sua gramática, seu dicionário, seu léxico, seu texto hebraico, a ajuda de um professor até, e também você dedicando-se um pouco mais, você poderá fazer uma tradução literal. Não se preocupe se essa tradução está feia. Existe forma de traduzir aqui, que eu vou ver se em alguma oportunidade eu vou mostrar para vocês como se traduz um texto original, completo, um versículo original. Se for só um estudo de casos, apenas de uma palavra, que pegamos o estudo de uma palavra, para mostrar o quanto é importante utilizar o texto hebraico, o texto original. Tá? Mas se tivesse uma oportunidade de pegarmos um versículo totalmente hebraico e fazer uma análise morfológica desse versículo, completo. E aí mostraria uma técnica de tradução, certo? No qual vocês poderiam utilizar e seriam excelentes para traduzir qualquer texto bíblico. E esse não serviria somente para o hebraico. A mesma metodologia serviria também para o texto grego. Né? Serviria para o texto grego. Então, bom, no mais, né, era isso que eu queria falar para vocês. Então, vemos que a palavra alma, só reforçando, não significa virgem, significa mulher jovem ou jovem. Essa é a tradução certa. Por isso que é bom ter mais de uma versão bíblica. Não se contente em ter só uma versão bíblica. Pegue quantas versões bíblicas vocês tiverem. Se você não tem acesso ainda ao conhecimento total do texto original, ainda não aprenderam ainda o hebraico, por exemplo, ou outras línguas, ou grego, né? Tenha outras versões, comparem e veja que em certas palavras a tradução
vai ser bem diferente, né? Teve um outro exemplo também que foi citado no livro sobre a questão de Gênesis 12:2 também, que o tradutor, em vez de traduzir o verbo no imperfeito, que seria traduzido como futuro, ele traduziu como imperativo, que está totalmente errado. Imperativo e imperfeito, embora no hebraico a forma são muito parecida, que o imperativo é o imperfeito sem o prefixo, mas a tradução é totalmente diferente. Imperfeito é uma coisa, imperativo é outra. Isso também foi por conta do próprio tradutor também, que fez isso. Almeida Revista Atualizada traduz dessa forma, equivocadamente, esta palavra do versículo, capítulo Gênesis 12, capítulo 2, né? Então, bom, para finalizar, né? Então, esse foi um exemplo que nós pudemos dar para vocês, um exemplo mais clássico, talvez um exemplo que pode gerar algum desconforto para alguns, mas é o correto. Nós temos que deixar que o texto bíblico fale para nós. Temos que falar o texto e não falar para o texto. Não devemos interpretar o texto. O texto diga aquilo que eu quero que ele diga, mas devemos dizer que o texto fale para nós. Nós temos que buscar do texto e o texto vai nos ajudar a crescer dessa forma. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E que, numa próxima oportunidade, né, falaremos, espero o próximo estudo de casos que estamos pensando em fazer, já será sobre um texto grego. Então, trabalharemos um pouco no grego. Então, que Deus nos abençoe, né, e que vocês possam ter essa mente de buscar o texto original, as línguas originais, para traduzir corretamente e para fazer uma boa exegese baseado na palavra de Deus, no caso que Ele deu para nós, escrita em línguas digamos assim, tanto únicas, mas que foram o meio que ele utilizou para chegar até nós. Que Deus nos abençoe.